Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Manuel Martins, sou diretor-geral do Tribunal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os senhores em mais uma oportunidade em que a Justiça Eleitoral vai se esforçar para que todos os senhores possam receber as melhores informações a respeito da legislação, dos sistemas que serão adotados nessa eleição de 2016. Ao meu lado, o desembargador Antônio Monteiro Rocha, corregedor regional eleitoral, que fará, então, aos senhores a abertura desse evento, um evento muito importante, espero que aproveitem. Com a palavra, o corregedor regional eleitoral. Uma boa tarde a todos, os representantes dos partidos políticos, os representantes aqui da imprensa falada, escrita, televisionada. É com redobrada alegria que eu vejo todos aqui. Isto vem a refletir a preocupação de vossas senhorias e dos partidos políticos com a atual crise política pelo qual o país passa e que nós precisamos aprender muito ainda com a democracia para evitar cada vez mais tempo possível novas fases de crises políticas como estão tendo e que ainda estão se avizinhando no momento. Então, agradecendo a presença de todos, eu passo a dizer algumas palavras sobre a nossa atuação na Corregedoria Eleitoral e que tenho certeza vão ser momentos de um ótimo relacionamento institucional do Tribunal Eleitoral através da Corregedoria e dos partidos políticos. Esses entes indispensáveis e importantíssimos para a formação de uma cultura cívica e para a formação de uma democracia em nosso país. O objetivo desta reunião é repassar aos senhores algumas informações técnicas sobre o registro de candidatura, especialmente com relação ao uso dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral. Quando falta pouco mais de um mês para o prazo final de registro de candidatura, é de extrema importância que os senhores estejam adequadamente preparados para apoiar e assessorar seus candidatos no desenvolvimento de suas campanhas eleitorais. À exceção das informações técnicas e específicas, não cabe à Justiça Eleitoral e nem aos seus juízes orientar candidatos com relação a questões como desincompatibilização, validade de propagandas eleitorais ou outras matérias de cunho de caráter jurídico e que serão objeto de apreciação judicial. Cabe aos partidos políticos orientar corretamente seus candidatos, evitando que venham a ser punidos ou tenham seus registros cassados por falta de conhecimento das normas eleitorais. Convém lembrar que neste ano o prazo para julgamento dos registros de candidaturas foi reduzido, exigindo de todos redobrado esforço para que as pendências sejam solucionadas a tempo de permitir que os candidatos cheguem ao dia da eleição com situação definida perante a Justiça Eleitoral. É de suma importância que os partidos apresentem todas as certidões e documentos exigidos ao registro da candidatura, evitando diligências que poderão impedir que o candidato seja obstaculizado de concorrer. A substituição de candidatos, mesmo quando necessária, traz insegurança e confusão aos eleitores, podendo afetar diretamente a sua escolha. Sugere-se que vossas senhorias orientem seus filiados para que busquem
a documentação exigida com antecedência e verifiquem a existência de eventual pendência. Juízes e servidores deste tribunal estão se preparando para atuar de forma rápida e firme no processamento das ações que lhe forem submetidas, mas os partidos têm papel fundamental para que os processos, em especial o registro de candidatura com antecipação dos respectivos pedidos, sejam julgados a tempo de garantir-se uma eleição serena e legítima. Agradeço a todos pela presença e desejo uma tarde que tenha auxiliado no objetivo de tranquila e transparente campanha eleitoral. Esses são os votos da Justiça Eleitoral para todos os partidos políticos e a sociedade catarinense como um todo. Obrigado. A reunião de hoje à tarde ela vai contar com palestras ou com orientações, né, repassadas por técnicos do tribunal. Eu vou repassar agora os nomes e os temas, né, que serão abordados. Em relação a registro de candidatura, a nossa coordenadora de eleições, Patrícia Sardá. Patrícia, se puder levantar. E também o nosso chefe da seção de partidos políticos, Luiz Viana. E também o servidor Marnes, o Marnes está aqui à frente. Isso. Em relação ao saque eleitoral, que é o nosso sistema de apoio aos partidos políticos, teremos então a orientação do coordenador de soluções corporativas, Samuel Ribeiro. Samuel, não sei se Samuel não está presente ainda, chegará daqui a pouco. Tá? Eu faço adianto aqui uma informação, porque houve uma prévia pauta prevendo aí prestação de contas ao final do dia de hoje. Como os senhores receberão essa instrução na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana, né, através da Secretaria de Controle Interno do Tribunal, se achou por bem, então, deixar essa matéria para um tempo maior, né, para uma orientação específica, para a próxima quinta-feira. Fica, então, aqui um convite para que todos que estejam envolvidos com o tema, me parece que nem todos os senhores vão atuar com prestação de contas, mas que já levem, então, essa informação aos diretórios regionais ou diretórios municipais, que eu sei que também tem alguns representantes aqui da Grande Florianópolis, para que possam prestigiar esse evento também na próxima semana e receber as orientações que se fizerem necessárias. Boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Beleza, deu, né? Eu agradeço a presença de vocês todos. A gente está aqui mais uma eleição, mais um período eleitoral, né? Um processo eleitoral se iniciando. Eu já percebo aqui várias fisionomias familiares, várias pessoas que a gente já trabalhou em outros anos. Alguns eu não estou bem lembrada, algumas pessoas talvez sejam novas nos partidos. Então, por esse motivo, a gente preparou uma apresentação aqui sobre os procedimentos e registro de candidaturas. Pode se tornar um pouco cansativo para quem já vem trabalhando com isso há muitos anos, mas alguns talvez estejam começando agora. Seria interessante a gente abordar ao todo. Algumas coisas eu vou passar rapidamente, por serem só da legislação, mas que no contexto elas são necessárias estarem nos slides. Sobre a apresentação inicial é de procedimentos e documentação de registro de candidaturas. Vamos conversar sobre os prazos, as novidades também que a reforma política trouxe. Devemos ir até o intervalo, ou talvez um pouco depois do intervalo com esse assunto, vai depender da dinâmica. Depois vamos apresentar o sistema Candex, a maioria já deve conhecer.
né, mas vamos repassá-lo todo com uma outra alteração que ele teve. Ele mantém ainda a essência da outra eleição, não teve muitas modificações, foi apenas ajustado. E, no final, a apresentação do saque eleitoral, que é agora o nosso canal de suporte com os partidos políticos. Nós já tínhamos esse canal com os nossos cartórios eleitorais, e agora, a eleição passada, inicialmente com a prestação de contas já com os partidos, e agora nós vamos trabalhar o registro de candidaturas também nesse tema, e no final, então, vamos apresentar o sistema que vai ser o sistema de abertura de chamados. Antes até de iniciar nesse assunto, eu constatei hoje, me dei conta hoje, de que, se não houvesse a reforma, hoje nós já estaríamos no prazo final para apresentação de registro de candidaturas. Então, a gente perdeu 40 dias de processamento, e principalmente de processamento de recursos, dos eventuais recursos. Isso não me parece que veio em benefício nem da Justiça Eleitoral, nem dos candidatos. Eu me preocupo muito, porque nós vamos ter, talvez, muito mais candidatos sub júdice atravessando o dia da eleição, com a incerteza de que se vão poder manter suas candidaturas ou não, né? Mas a lei está aí para ser cumprida, e, como já colocado aqui pelo desembargador Monteiro Rocha, nós estamos preparados para atuar rapidamente e com firmeza para tentar minimizar o impacto dessa alteração. Relembrando só a legislação, o que se aplica a registro de candidaturas, né, o Código Eleitoral, a Lei Complementar 64, a 9.504, com as alterações que sofreu, a Resolução TSE 23455, que é a de registro de candidaturas especificamente, e a do TRE 7946, que explicou alguns procedimentos com relação ao registro. Como nós já tivemos na eleição passada, alguma coisa com relação a livro-ata, apresentação das atas de convenção e alguma coisa do processamento. Nada que contraria a resolução do TSE, apenas complementa e estabelece alguns procedimentos. A Lex Eleitoral, que é aquele nosso compêndio da legislação eleitoral para essas eleições, ela já vai estar disponível a partir de hoje ou amanhã na versão PDF em institucional catálogo de publicações. No final do mês vai ser feito o lançamento dela, aí na versão impressa também, e-book, e então disponibilizados. A versão impressa, em razão do corte do orçamento, quase que a gente não teve, e conseguimos, depois de muito choro, conseguir alguns exemplares. E hoje eu recebi a notícia que nós vamos conseguir pelo menos um exemplar para cada diretório estadual dos partidos. Os que tiverem vigentes, então a gente vai fazer a entrega. Foi bem choradinho, assim, espremendo o dinheiro, mas então vai sair um exemplar impresso para cada partido. As convenções partidárias iniciam esse mês, né, o prazo para elas acontecerem, 20 de julho a 5 de agosto. Lembrando que o partido, para realizar a convenção, precisa ter o órgão de direção constituído e anotado aqui no TRE. E a resolução do TSE 23465 estabelece agora que o órgão partidário, que a partir de 30 dias da anotação, não tiver registrado o seu número de inscrição no CNPJ, ele está sujeito à suspensão da anotação. E suspensão da anotação pode significar não participar da eleição. Nós não fizemos ainda o encaminhamento à presidência dos órgãos que estão sem a informação de CNPJ, e, em razão dessa reunião, a gente estabeleceu ontem que vamos aguardar 10 dias ainda. Em 15 de julho, a gente faz um apanhado daqueles municipais que ainda estiverem sem o CNPJ, e a gente faz informação à presidência para que ele decida se vai determinar a suspensão ou não. Tá? Então, a gente vai dar ainda 10 dias para quem tiver com algum órgão de direção sem anotação do CNPJ aqui para regularizar. Para a gente evitar também um processamento desnecessário, quando às vezes é só uma falha, não veio o número. Então, vocês podem verificar todos os seus órgãos no SGIP e fazer a regularização até lá.
Da convenção, registro em ata, livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, é uma orientação que deve ser passada aos municipais. Quem não tiver, quem já tem, né, usou em outras eleições, não há necessidade de abrir um novo, mas quem não tem, providenciar no cartório eleitoral. Municípios que tenham mais de um cartório, vai ser, o competente para abrir o livro é aquele responsável pelo registro de candidaturas. Só voltando na introdução, eu queria explicar que as orientações que eu estou passando aqui são as orientações que nós vamos repassar também aos cartórios eleitorais. Essa reunião serve como um nivelamento, né? Então, assim, o que os cartórios, a forma como os cartórios vão ser orientados de alguma maneira para cobrar dos municipais, e aqui vocês então vão saber como é que vai funcionar no estado inteiro. Elementos da ata. Claro que nós não vamos interferir na elaboração da ata pelo partido, mas nossa sugestão que a ata contemple essas informações que são importantes para apreciação do registro de candidaturas e que, eventualmente, não se necessite realizar uma diligência por conta da ausência de uma informação. Então, o partido, se ele vai coligar e com quem vai coligar, isso é importante que esteja ali. Se já há uma denominação de coligação estabelecida na convenção, que já conste da ata de cada um dos partidos, né? Porque não existe uma ata de coligação, mas cada um dos partidos vai dizer se vai coligar com A, B ou C e qual vai ser o nome da coligação. Para que cargos ele vai participar, se ele quer participar para prefeito e vereador, num deles coligado, no outro isolado, né? Como é que vai se dar a participação com relação aos cargos. Quais são os candidatos escolhidos e os números desses candidatos, o número com o qual eles vão concorrer. O direito deles nasce na convenção, né, para a utilização do número, a não ser que ele já tenha sejam aquelas exceções em que ele já tem o direito de usar um determinado número. Vices e suplentes aqui sobrou. Na verdade, é só o vice-prefeito aqui, né? É o número do titular independente do partido, tá? Não precisa se preocupar, então, não importa o partido do vice-prefeito, do candidato a vice-prefeito. O representante da coligação, se for uma coligação, se o partido não optar por concorrer isoladamente, a coligação tem que ter um representante para fazer as vezes de partido, né? Exercer a função de presidente de partido para a coligação. E, se for o caso, não é obrigatório, mas indicação de delegados também da coligação, no máximo 3. Né? Eleição municipal, 3 delegados. Então, se for o caso. E para partido isolado, nós já temos o credenciamento do delegado que transcende a eleição. Né? O partido político pode credenciar até 3 delegados perante o juízo eleitoral, então é dali que nós vamos retirar a informação dos delegados se o partido concorrer isoladamente. A ata da convenção, essa é uma pergunta que a gente recebe sempre, né? Se ela pode ser digitada e colada no livro. Pode, até a resolução do TRE estabeleceu isso. Não tem problema, facilita até a leitura, né, de quem vai conferir depois os dados. Só que não cobria a assinatura, porque o livro é rubricado, então não cobria a assinatura. A novidade agora da legislação, ela precisa ser apresentada no cartório eleitoral para publicação na nossa página. A novidade é da lei. A lei estabelece que em 24 horas o partido precisa publicar em meio de comunicação a ata da convenção. Tá? Aparentemente parece que dificulta, mas eu vejo isso como uma economia para o partido, porque teria que publicar num jornal ou em algum outro meio, uma revista, em 24 horas, é uma publicação até urgente. E então o TSE disciplinou da seguinte maneira: o partido leva ao cartório eleitoral, o cartório eleitoral recebe a ata, vai fazer uma publicação na nossa página com um aviso no Diário da Justiça eletrônico. Então, sai no Diário da Justiça que foi publicada no endereço X, né, vai ter o link ali, a cópia da ata da convenção, porque essa ata também ela é procurada pela imprensa, por outras pessoas interessadas, então a gente vai dar publicidade na nossa própria página. E com isso já é um documento a menos para se trazer depois no pedido de registro. Né? Então é importante que todos os diretórios cumpram essa determinação, até para facilitar depois no pedido de registro.
ele pode levar o livro e a cópia ser providenciada pelo cartório, até para que depois se ponha em dúvida a autenticidade dela, a cópia já pode ser retirada lá e autenticada, inclusive. Tá? Cópia sem ônus ao partido. Sobre as coligações. Oi. Claro? Uhum. Boa tarde. Tudo bem? Muitos partidos estão deixando para fazer a convenção no dia 5 de agosto, que é uma sexta-feira. E os cartórios eleitorais, salvo o melhor juízo, acho que só no início de agosto que eles começam a trabalhar finais de semana. Vai ser necessário questionarmos oficialmente os cartórios se eles estarão trabalhando no sábado ou será protocolado na segunda-feira? Não, aí protocoliza na segunda-feira. Então não temos que nos preocupar com isso. Nós não temos plantão. Então não teremos plantão. Talvez uma antecipação de plantão aconteça, a gente não tem certeza ainda se vai ocorrer, no fim de semana que antecede o prazo final do registro. E ainda assim, se houver, não vai ser plantão de protocolo, só de suporte ao sistema. Porque recentemente questionamos um magistrado de um município, e ele falou que provavelmente eles trabalhariam no sábado. Então, se o TRE emite uma orientação de... Então, é isso que a gente se preocupa. Mas ele quis dizer o sábado pós prazo de convenção? Isso, porque foi isso que não tinha nada... Aí cada município vai precisar verificar, cada diretório municipal verificar com o cartório eleitoral se vai haver algum disciplinamento pelo juiz eleitoral. Mas essas situações normalmente saem como orientação do tribunal. Isso. Então, né? Até para não haja tratamento diferenciado. Então vamos seguir o tribunal. Tá certo. E aí a gente faz a publicação, até porque não vai circular Diário da Justiça no fim de semana. Então, a publicação vai se dar só no dia útil seguinte. Tá? Qualquer questionamento, vocês podem interromper para a gente aproveitar o assunto, né? Tudo bem, Francisco? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou voltar um pouquinho. Não. Não precisa voltar deixar. Aqui? É a respeito do livro de ata. Uhum. Em São José, ocorreu, a gente faz com bastante antecedência, a assinatura e a rubrica. Então, eles lá estão exigindo, não é que pediram, eles exigem que a gente traga o livro anterior. Mas o problema nosso é justamente isso, o livro anterior, ele extraviou mesmo, né? É coisa bem antiga. Então, nós ficamos no impasse lá. É mais como observação. Eu sei que vai ter uma solução a respeito. Mas lá, eles dão ênfase no livro. Entendeu? Nós teremos um treinamento presencial com os cartórios eleitorais amanhã e depois. Então, essas orientações todas vão ser passadas. É possível até que esse questionamento venha, né, no treinamento, mas a gente vai repassar. Porque a gente sabe que pode extraviar, pode acontecer qualquer coisa. E até aqui no tribunal, a gente já adota como procedimento um controle de abertura de livros, né? Então, ainda que se abra um segundo livro, qualquer divergência que haja, aparecem 2 atas, 2 livros diferentes, a gente vai ter como informar qual foi o aberto por último, que seria o válido, né? Então, é a orientação que nós vamos passar. Já temos repassado isso a quem nos questiona, que a abertura do livro deve ter um controle pelo cartório eleitoral. E aí não há problema, não precisa ficar comprovando se já tinha se não tinha se perdeu, se extraviou, se terminou. Nós vamos ter lá, abrir um livro essa semana, abrir outro livro semana que vem, o dessa semana já morreu, né? Já perde o objeto. Boa tarde. Boa tarde. Uma sobre a ata mesmo. É uma ata específica para as eleições ou eles podem usar o livro ata que eles já usam para as reuniões ordinárias? E sobre a convenção, ela vai de 20 a 5 de agosto, mas tem um prazo mínimo que eles têm que comunicar quando vai ser a convenção? Eles têm que informar antes. E qual seria o prazo mínimo do TRE? Ou não tem? Tá. O prazo para a Justiça Eleitoral é apenas o prazo de realização. Aí precisa observar o estatuto se ele faz alguma previsão de antecedência mínima para a divulgação dessa convenção. Tá? E com relação aos livros,
o livro, desde que ele tenha sido aberto pela Justiça Eleitoral, que ele seja um livro aberto e rubricado, que é a exigência da lei para o registro da convenção da eleição, pode ser o que já existe, não precisa abrir um novo. Porque senão vai abrir um novo, vai ser só para aquilo, na próxima eleição vai ser outro, não precisa ser assim. Agora, para todas as outras reuniões, não existe essa exigência, então pode ser que o livro tenha sido aberto pelo presidente do partido, e aí para o registro dessa ata de convenção não valeria. Tá? Então, teria que ver cada caso dentro do partido. Tá? Ficou claro? Beleza. Então, vamos seguir. Mais algum questionamento sobre a ata? As coligações, então, precisam ter uma denominação, pode ser a junção das siglas, mas ela precisa ter um nome, assim como o partido tem um nome, a coligação também vai ter. Com a regra de que não pode conter nome ou número de candidato nem pedido de voto. Se eu tenho 4 partidos na majoritária e 3 deles se coligam na proporcional, eu tenho 2 coligações diferentes, então lembrando que são 2 pedidos diferentes. 2 representantes, que pode até recair sobre a mesma pessoa, mas cada um deles vai indicar os seus representantes, seus delegados e todos os seus dados. E se forem os mesmos 4, claro, a gente tem a mesma coligação. Então, não são 2 diferentes. Podem até virem 2 pedidos, mas ela sempre vai ser a mesma coligação. Aqui eu lembro que a legislação mudou, não diz respeito a registro de candidaturas, mas no horário eleitoral gratuito, não importa quantos partidos a coligação tenha, né, seja integrada, somente os 6 maiores deles é que vão contribuir com o tempo proporcional para o horário eleitoral gratuito. Né? Maiores no sentido de maior número de deputados federais eleitos em 2014, e dentro daquelas regras lá, se houver reprocessamento, o reprocessamento acontecido até 15 de agosto. Tá. Aqui só exemplificando, né, as possibilidades que nós temos de desmembrar uma coligação. Alguma coligação majoritária, como é que elas podem se desmembrar na proporcional, pode sair totalmente isolado, dividida, um isolado, alguns coligados. E lembrando agora, isso foi introduzido agora na resolução de registro, partidos adversários no pleito majoritário não podem se coligar na proporcional. Então, isso não era expresso, né? Não vinha expresso. Então, a regra de pode se coligar num ou no outro ou em ambas não se aplica a esse caso. Se forem adversários, não cabe a coligação na proporcional. Então, sempre um subconjunto. Sobre a quantidade de candidatos percentuais, tá? A gente tem várias observações aqui a fazer. As vagas na Câmara de Vereadores, as vagas que vão nortear tanto o registro de candidaturas como depois a totalização, né, e a diplomação, quantos nós vamos diplomar, esse número de vagas está previsto na lei orgânica do município. E só vai alterar caso a lei orgânica tenha sido alterada no período do último mandato até agora. A lei agora alterou a quantidade possível de candidatos para apresentar, 150% das vagas, tanto para partido político ou coligação, e nos municípios com até 100 mil eleitores, a coligação pode apresentar o dobro das vagas. Tá? Se vocês precisarem saber do nosso eleitorado, nesse endereço, eleitores, dados do cadastro eleitoral, locais de votação, sessões, eleitorados, e parametrizar por total na UF. E ali vocês conseguem ver por município qual o eleitorado. Agora, tem algum processamento ainda? Tá, vai atualizar ainda, então isso pode ser verificado um pouquinho mais para frente, que ainda está processando o cadastro eleitoral. Os percentuais por gênero. Né? Isso aqui não é novidade, sempre vem na resolução do TSE, mas sempre existe questionamento sobre esse arredondamento. Porque a lei fala em arredondamento até 0,5% para baixo e acima disso para cima. Mas no caso dos percentuais de gênero, o TSE estabeleceu que sempre no mínimo ele arredonda para cima e no máximo ele arredonda para baixo. Por quê? 2 motivos. Se eu arredondar o 30% para baixo, eu não tenho mais 30%.
Então, eu tenho menos que 30%. E segundo, pegando esse exemplo aqui, ó, se eu tiver 10 vagas, eu posso apresentar 15 candidatos, 30%. Se eu arredondar os dois para cima, que seria o caso, eu vou ter 16 candidatos, não fecha nas 15 vagas. Então, são dois motivos pelo qual o TSE estabeleceu essa regra. Das vagas escolhidas em convenção, claro que a convenção não precisa apresentar a totalidade, isso não é novidade. A candidatura individual é o candidato escolhido em convenção, cujo pedido de registro não foi apresentado. Ele conta nas vagas da convenção, independente de ter sido apresentado o pedido de registro dele ou não, conta para as vagas remanescentes. Então, o que são as vagas remanescentes? São aquelas que remanescem da convenção. Se eu tive 10 candidatos escolhidos e posso apresentar 15, eu tenho 5, independente de ter pedido o registro dos 10, né? A não ser que eles renunciem a esse direito. Então, é assim que vai ser verificado quando o pedido chegar aqui internamente. A gente vai ter o saldo das vagas remanescentes pela ata, pela quantidade de candidatos que constaram na ata da convenção. E depois, né, as vagas remanescentes podem ser escolhidas pela executiva, às vezes a gente recebe esse questionamento, não tem necessidade de uma nova convenção. O prazo para apresentação, 2 de setembro. Na substituição, é a troca de um candidato escolhido em convenção por outro. Em coligação, direito do partido a que pertencia o substituído. A escolha pela comissão executiva, numa nova convenção, ou pelas executivas dos partidos coligados, né? Prazo também 2 de setembro, majoritária e proporcional, né, exceto falecimento. Essa é uma alteração que a gente teve agora, 20 dias antes é o prazo para substituição, depois não tem mais. A documentação para o pedido de registro que vai ser apresentada é o DRAP, que é um formulário demonstrativo de irregularidade de atos partidários, é aquele formulário gerado pelo Candex. Nós vamos ver depois como utilizar o Candex, a apresentação do Zelão e do Marnes. A cópia autenticada pela Justiça Eleitoral da lista de presença e da ata, né, e a cópia digitada da ata também. A lista de presença é muito importante para dar legitimidade da convenção, né? Na maior parte dos casos não se precisa verificar isso, mas quando há um questionamento sobre a legitimidade da convenção, isso vai ser verificado. Então, é importante que a lista de presença dos convencionais venha para comprovar quantas pessoas estavam presentes e quem estava presente. Da documentação dos candidatos. O RRC, que também é gerado pelo Candex, onde vem os dados do candidato, vem a foto digitalizada, né? A fotografia vem pelo Candex também. E a declaração de bens deles, também digitada no Candex. Aqui é bem importante ressaltar que essa declaração de bens não precisa ser nos mesmos moldes da declaração do imposto de renda, até porque ela não é a mesma declaração. O imposto de renda fecha em 31 de dezembro. Essa declaração de bens é atualizada, então é até o registro de candidaturas. Então, qualquer variação patrimonial à vida deve constar dessa declaração de bens, seja um bem excluído ou incluído. Não precisa descrever com detalhes o bem, porque a gente tem muito problema depois de pessoas que pedem para retirar essa declaração, porque ela acaba tendo a vida dela exposta, porque tem endereço da casa, tem qual carro, a placa do carro, o número do telefone, tem todos os dados ali. Não precisa disso, é um automóvel. Qual o valor dele? É um apartamento, município, alguns dados assim, mas não precisa dar o endereço completo do imóvel, para que não haja esse problema, porque depois vários candidatos vêm solicitar a retirada desses dados da divulgação de candidaturas. O TSE tem deferido isso, mas perde aquele que faz uma comparação de evolução patrimonial depois, né? A imprensa faz isso, cientistas políticos fazem isso. Eles buscam esses dados para ver a evolução patrimonial, ou involução, muitas vezes, né? Então, a informação está ali, aquela informação existiu no registro de candidaturas. Ela continua no processo, o processo continua sendo público. Qualquer um poderia vir buscar aqui, só não vai estar na internet. Então, se ela não estiver tão esmiuçada, talvez não haja necessidade dessa retirada depois.
Outra documentação necessária são as certidões de criminais de primeiro e segundo grau da Justiça Estadual. O TJ tem a certidão online. Eu conversei com eles ontem para saber se havia mudado alguma coisa em relação àquela certidão que precisa ser buscada presencialmente, e não mudou. Então, assim, agora são exigidas de todos os candidatos as certidões de primeiro grau e do Tribunal de Justiça. Não é só para quem tem foro privilegiado ou processo em grau de recurso. Todo mundo apresenta de primeiro e segundo grau. Aconselho a que todos os candidatos já consultem a sua certidão e vejam se é possível expedi-la, porque no TJ, particularmente, qualquer classe processual impede a geração da certidão online. Então, divórcio, alguma ação de indenização, qualquer ação em que ele seja parte impede a emissão da certidão online. Então, muita gente vai precisar comparecer presencialmente para solicitar a certidão. E uma eleição municipal, a gente está falando aí alguma coisa de 13 a 17 mil candidatos. Né? É muita coisa. Tribunal de Justiça é um só, para todo mundo. Tá? Né? As varas ainda a gente vai ter espalhadas, mas o tribunal não. Uma pergunta, por favor. Sim? Uma pergunta que vem lá da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Se vocês têm uma ideia de quantos registros de candidatura em todo o estado para esse ano, uma estimativa aproximadamente, se é possível. É muito difícil precisar, por isso que eu dei uma variação tão grande aqui, né, de 13 a 17 mil, pode ser mais até ou menos. A gente teve uma alteração no número possível de pedidos de registro. A gente não tem mais 200% para todas as coligações. A gente só tem naqueles... Tudo bem que os nossos municípios até 100 mil eleitores são a maioria, mas ainda assim há um impacto naqueles que não têm. Então, é muito difícil precisar o número de candidaturas que a gente vai receber por essa alteração agora da norma. Tá? Mas a gente teve nas últimas eleições aí variando entre 14 e 17 mil, se eu não me engano. Tá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver... no domicílio em que há mais de um órgão de distribuição judicial, isso também não mudou. Eles não conseguem ainda emitir num deles para todo o município. Então, aqui, por exemplo, aqui na capital, precisa ir no juizado especial, no fórum norte da ilha, estreito, sul da ilha acho que tem também, né? Então, em todos eles precisa buscar, e em qualquer município que tenha mais de um órgão de distribuição também. Tá? Via impressa e uma digitalizada anexada ao Candex. Acho que eu desliguei esse negócio sem querer. Da Justiça Federal, também primeiro e segundo grau, tá? Da mesma forma que as do TJ, não precisam ser apresentadas. A gente tem um convênio com o TRF4 desde 2012, tá? Para obtenção automática dessas certidões. Mas... aconselho aos candidatos que já verifiquem, porque se ela não é possível emitir pela página, nós também não vamos obtê-la. Tá? É o mesmo serviço que a gente vai utilizar para essa obtenção. Então, se não for possível, ele vai precisar ir lá e buscar, e TRF4 em Porto Alegre não é aqui. Então, né, ou então na Justiça Federal, seção judiciária, que tem abrangência sobre o município dele, não tem uma por município, então ela é um pouco mais dificultosa também. É interessante que eles já comecem a procurar desde já, se vai ser preciso pedir presencialmente. Tá? Lembrando que a gente tem menos tempo agora para apreciar o pedido de registro. Não vai ter reiteração de diligência de forma alguma. Tem, mas nós já estamos há 40 dias. Até que ele consiga a certidão, ela vai estar dentro dos 30, que eu acho que é a validade delas. Né? 60 dias, então já está dentro do prazo, não haveria problema. Se é 60 dias, então já pode solicitar desde já. Aqueles que têm prerrogativa de foro também precisam trazer, né? Se for STF, STJ, os tribunais de segundo grau, não há necessidade, porque já é obrigatório para todos. Então, só a prerrogativa de foro acima disso. O comprovante de escolaridade. Cópia de documento oficial contendo CPF.
A resolução não fala mais em CPF, ela falou na eleição passada, não fala nessa. Eu sugiro que venha um documento com CPF ou a cópia do CPF, porque a gente tem muitos problemas na geração de CNPJ, porque foi digitado errado o CPF do candidato no RRC. E aí a gente já tem o documento ali que pode também já fazer essa verificação e corrigir se for o caso. Agiliza, né? Outros problemas com o CPF o candidato vai ter que resolver, mas se já tiver o documento ali e for o caso de corrigir, pode submeter ao juiz, ele determina que corrija, não precisa diligenciar. Tá? Então, a gente sugere que venha também com o CPF. O documento oficial também, ele não é exigido pela lei, mas isso vem para facilitar, porque muitos nomes vêm digitados, incompletos, às vezes com algum erro de digitação, o documento já facilita para regularizar esse registro, porque o que vem no RRC é o que vai terminar no diploma do candidato. Então, é muito importante que o nome venha corretamente digitado. A data de nascimento dele, que está no documento, para comprovar também se houver alguma divergência. A data de nascimento é o critério para desempate se ele empatar. E a gente sabe que em eleição municipal o empate é muito comum, né? Empate até em majoritária, quanto mais em proporcional. Então, é o critério de desempate, é importante que essa data esteja corretamente digitada. Pode ser o documento de habilitação. Qualquer documento de identificação, né, que seja oficial. A idade mínima não mudou, o que mudou foi a regra que para vereador 18 anos ele precisa ter não na posse, mas no prazo de registro de candidaturas. Até porque senão ele precisaria ser representado, né? Ele não teria legitimidade para propor o pedido de registro sozinho. Principalmente ser demandado numa impugnação, se for o caso. Proposta de governo só para prefeito, uma via impressa e outra digitalizada no Candex, o PDF só no Candex. E sobre a digitalização no Candex, pelo mesmo motivo da declaração de bens, eu chamo a atenção para não digitalizar e anexar ali outros documentos, porque esses documentos vão para a internet, então são só as certidões e as propostas de governo que precisa fazer o PDF do documento e anexar, que são as informações que vão ficar disponíveis. Todas as outras... A gente recebe muito RG digitalizado e anexado no Candex. Quando vai ver, está lá na internet. Todos os dados dele, né? Nome, só não está o endereço. Então, né, às vezes, assim, esse excesso de zelo em trazer todos os documentos ali prejudica o candidato. Então, só as certidões e as propostas de governo e a declaração de bens que ela é digitada, né, para que a gente possa catalogar depois. As informações sobre os direitos políticos, situação da inscrição, né, filiação partidária, domicílio eleitoral, quitação e crime eleitoral são verificadas na nossa base de dados. Tá? Mas atentamos para a necessidade de verificar lá no Filia Web a situação do candidato, porque se ele tiver alguma multa, se ele tiver com problema de filiação, já pode verificar agora, se for algo passível de regularização, ele já pode ir providenciando a documentação. Oi. Desculpa, de novo, novamente. Tivemos alguns problemas com a questão do Filia Web. Algumas vezes aquela máquina que fica atrás do computador digitando, tipo correria, que alguns nomes acabaram não aparecendo e tivemos alguns magistrados que não quiseram analisar, que disseram que analisariam no registro. Então, só ver se o teu entendimento, aqueles que nós já visualizamos que tiveram problemas e diligenciando isoladamente, como assim previa a portaria, a orientação de vocês, e não foi decidido, se já no momento do registro já incluiria toda a documentação comprobatória dele ou aguardaria vocês baixarem diligência? Não, apresenta tudo que já puder para agilizar o processo. A gente não vai ter tempo para... assim, a gente vai ter que ter tempo para diligenciar, mas isso vem em desfavor do candidato, né? Vai atrasar o julgamento do processo dele. Então, toda a documentação, tudo isso que eu chamo a atenção aqui para já verificar é nesse sentido. Já traz, se ele tem uma certidão positiva, por exemplo, né, algum processo tramitando, já traz a positiva, porque ela vai ser pedida. Não espera pedir, traz. A filiação é a mesma coisa. Se precisa comprovar por outros meios, já traz toda a comprovação. Pode ser que o juiz venha diligenciar
para mais algum documento, mas pelo menos aquele ali já está instruído, não há necessidade de pedir. Então, tudo que já tiver, se souber que tem algum problema, acho até que aqui a filiação e as multas também, né? Se houver pagamento dela previamente, já traz a certidão de que fez o pagamento, tá? Todos esses documentos. Então, a filiação verifica no Filia Web. A lei mudou agora, diminuiu o prazo necessário de filiação, prazo mínimo de filiação para poder concorrer. Mas se o estatuto tiver um prazo maior, vale o estatuto. Os juízes vão decidir. A nossa orientação é nesse sentido, porque a resolução diz isso. Se o estatuto tiver previsão de prazo maior, é prazo maior. 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que tiver previsto no estatuto. Alguns partidos alteraram o estatuto no final do ano passado. Não, eu sei que houve registro no TSE de alteração estatutária, com prazo de filiação, mas nem todo mundo mudou. Anexa, o juiz vai decidir se vale ou não. Eu não vou poder te responder porque é um caso concreto. Está lá já tempo esperando. Patrícia, voltando lá atrás nos 30% de mulheres e 70% homens. Municípios pequenos que não atingem, tem várias mulheres que querem, na última hora não vão mais, que não atingem 30%. É possível deixar a vaga reservada? Deixar a vaga reservada? Não é possível. Não, então não tem. É sobre até... Foi boa a tua pergunta, porque faltou eu falar isso lá. O percentual se aplica sobre os registros requeridos. Então, se ele pediu 3, um tem que ser uma mulher. Né? Quer dizer, a gente fala em mulher, um pelo menos de um sexo, 2 do outro. Né? Mas vamos supor que não deu 30% de mulheres. Ele não pode fazer um requerimento, um ofício ao juiz solicitando que seja preenchido? Pedir, ele pode. Agora, o que o juiz vai decidir, eu não posso dizer. Tá bom, então. Entendeu? Obrigado. A regra é essa. Sempre tem que entrar pelo menos 30%, né? O mínimo de 30% de um sexo e o máximo de 70% de outro. Não importa a quantidade que peça. Patrícia, aqui. Só lembrando a questão da regularidade do cadastro do eleitor. Esse ano, como a gente teve revisão em vários municípios, principalmente os maiores, é bem importante que os pré-candidatos verifiquem se o seu cadastro está regular, se eles não tiveram cancelamento em razão da não comparecimento à revisão do eleitorado, porque nós tivemos um número bem expressivo de eleitores cancelados nessas revisões, né? Fora as questões de pendência com prestação de contas, outras questões que possam afetar a quitação eleitoral desse eleitor. Então, é importante que haja uma orientação bem específica aos candidatos para que verifiquem no cartório eleitoral essa regularidade do seu cadastro, né? Obrigada, Ana Cláudia. Bem lembrado, então. Né? Vários municípios tiveram revisão e muitas inscrições foram canceladas porque o eleitor não compareceu até o prazo previsto. Então, o título cancelado impede a candidatura. Nesse caso, ele não fica sem quitação, mas ele não tem inscrição eleitoral, ele está com o título cancelado, não pode concorrer. Então, outro item para que ele verifique antes de pedir o registro. Sobre a filiação, as filiações com erro podem se dar por nome, número da zona ou número da seção incorretos, não bate com o dado do eleitor. Algum erro no nome, porque o sistema aí ele não identifica a filiação. E aí, no caso, se tiver como regularizar isso aqui, então comprovar já no registro de candidaturas e, né, com a sugestão de que seja desde logo, desde a apresentação do pedido. E a filiação cancelada pode ser por duplicidade, e se precisar de informações sobre o processo administrativo, no cartório eleitoral. Tá? A filiação é no cartório, não é aqui no tribunal. Tá. A quitação eleitoral só verifica a plenitude do gozo dos direitos políticos, regular exercício do voto, atendimento às convocações dos trabalhos relativos ao pleito, inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo ou não remetidas e apresentação de contas de campanha à Justiça Eleitoral. Então, se tiver tudo ok aqui, ele está quite. Tá? As multas
podem ser por ausência ao pleito, ausência a trabalho eleitoral, abandono de função, ou condenação por infração à legislação, que são as representações de propaganda, por exemplo, né? O Filial Web já vai disponibilizar a relação de todos os devedores de multa, já está disponível, né? Então, que verifiquem e regularizem essas multas antes de apresentação do pedido de registro, porque depois aí vai ser intempestivo. Se houver... em 4 de maio o cadastro eleitoral fechou. Então, assim, a informação automática que vem para a gente com relação à quitação eleitoral do candidato, ela vai considerar os dados até 4 de maio. A partir dali, a gente não pode mais fazer alteração no cadastro. Então, se foi feito um pagamento a partir de 5 de maio, né, o candidato parcelou ou pagou, ele regularizou a multa que ele tem, ele precisa de uma certidão circunstanciada dando conta disso, né, uma certidão atualizada disso. Se for um processo de competência originária aqui do tribunal, ou que a aplicação da multa tenha sido aqui, pode ser na CRIP a certidão. Se esse processo é da zona eleitoral, então a certidão, se ele comparece lá e faz o pagamento da multa, então no momento ele já pode pedir a certidão circunstanciada para trazer no processo de registro depois, tá? E lembrando, se a dívida já foi inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente não tem como certificar sobre eventual parcelamento acontecido lá. É lá na Fazenda que o candidato tem que buscar essa certidão para comprovar que ele está com um parcelamento em dia ou então que ele pagou aquela multa, certo? Então, se ele tiver notícia de que já foi para a PFN, não adianta procurar aqui. Nós não vamos ter a informação. A apresentação do registro de candidaturas, então, 15 de agosto, 19 horas, né? Não dá para fazer via web, não tem como, porque é uma eleição municipal, assim, ainda que na estadual fosse possível, na municipal a quantidade de documentos e o tamanho dos arquivos é muito grande e todos entregues na mesma hora praticamente, porque assim, a grande maioria entrega no final do prazo. Então não tem rede, não tem infraestrutura que dê conta de receber tudo isso, e só daria mais confusão do que facilitar. Então, no cartório eleitoral, a apresentação do pedido de registro. O edital vai ser publicado, todo o edital de pedido de registro no Diário da Justiça Eletrônico, tá? Vai ser encaminhado até 18 de agosto, então ele circula no dia 19 e considera publicado dia 20. A partir dali corre o prazo para impugnação. E o prazo para candidatura individual também corre da publicação desse edital. Se o partido requerer o registro e não incluir o registro de um candidato, ele tem o direito de pedir em até 2 dias da publicação. Sim? Patrícia, desculpa te interromper novamente. Por favor. E os partidos que registrarem já no dia 8, vai ser publicado só lá na frente também ou já vai antecipar? Não, antecipa tudo. Perfeito. Quem puder requerer antes, melhor. Campanha já antecipa antes, então. Perfeito. A campanha Não, que eu digo é pelo prazo, né? Os gastos sim, ali. Sim, exatamente. A hora que entrar o pedido de registro, já vai a informação, na hora do protocolo, aquela noite, a informação já vai para a Receita, para gerar o CNPJ. Então, até se ele tiver um eventual problema com o CNPJ, ele já se antecipa para corrigir, né? Quanto antes pedir, melhor, sem dúvida. Ele já começa a arrecadar, né? As diligências, então, o prazo continua, apesar da lei falar em 72 horas, nossa resolução, ela converteu todos os prazos em horas em dias, só em registro de candidaturas, tá? Por favor, representações, outro assunto, tá? Essa resolução só de registro. Então, 3 dias para cumprimento de diligências. Acho difícil que algum juiz reitere diligência com esse prazo tão exíguo que a gente tem para julgamento. Então, não dá para bobear. Novidade dessa eleição é que todos os despachos, liminares e sentenças vão ser publicados em mural eletrônico, tá? Então, todas as intimações, até passou ontem em sessão isso, a minha apresentação aqui está desatualizada. Os partidos e coligações e os candidatos sempre por mural eletrônico se for intimação. Por adesão, somente se for uma notificação.
Por exemplo, ele foi impugnado. Então, essa notificação para contestar a impugnação funciona como uma inicial. Então, se ele aderir, ele recebe pelo mural, senão ele vai receber por fax. Voltando um pouquinho ali na questão de convenção, falou que existe candidatura. Eu posso fazer a convenção da majoritária? A convenção estava bem lá no começo, né? Não, mas é só uma dúvida se eu posso fazer a convenção da proporcional uma data e da majoritária em outra data? Ou tem que ser feitas as duas juntas? Eu desconheço que haja vedação para isso, desde que seja dentro do prazo, acredito, e se conseguir reunir os filiados todos em 2 convenções, em 2 momentos diferentes, porque a convenção não é a reunião da executiva, né? A convenção é a reunião dos filiados. Então, se conseguir fazer em 2 eventos, eu assim, desconheço que haja vedação. Cumprindo o prazo, não fazendo após 5 de agosto, acredito que poderia ser. Tá? Então, voltando aqui ao mural eletrônico, para aquela citação inicial, notificação, para se defender, aí sim o candidato pode ou não aderir ao mural. Agora, uma vez que ele adira, é para todas as classes processuais. Tá? Então, ele vai poder receber por ali. Já as intimações, qualquer tipo de intimação é pelo mural. Tá? Aí facilita também porque, embora, né, seja por ali, ele não vá receber um fax, mas aí pelo menos ele não precisa ter um aparelho de fax, porque isso é um objeto em extinção, né? A gente já nem encontra mais para comprar. Alguém queria? O mural, eu acho que tem o push, sim. Tem alguém aqui que seja responsável pelo mural? A Evelise daqui a pouco vai descer e aí a gente pergunta para ela, mas eu acho que tem o push, sim. Tá? Se ele tiver um e-mail cadastrado, acredito. Melhor eu perguntar para ela, tá? Porque eu não sei se ele vai buscar isso no sistema de candidaturas. Uhum. Tá. Então o cadastro push no SDP, no acompanhamento processual, é isso? Então, o candidato pode se cadastrar no push, no acompanhamento processual, e aí, se for mural, ele vai receber o andamento, né? Tá certo. Sim? Precisa. Porque se ele não aderir ao mural, ele vai ser, e se ele for impugnado, por exemplo, ou ele for representado numa representação, ele vai ter que receber por fax. Então, o fax ainda é obrigatório, tá? O que a gente vai ter como opção é não usar o fax, o número de fax, se for pelo mural. Que aí dá pra, eu entendo que facilita, porque a qualquer momento a gente pode estar acessando, né? Independente do início da contagem do prazo, porque aí já vê à noite, às vezes não está no escritório, o fax chegou, não viu, né? Sendo rápida essa apresentação, nós vamos acabar bem mais cedo hoje. Já vou falar alguma coisa sobre o Candex, aí depois o Zelão vai apresentar o sistema, antes ou depois do intervalo, a gente pode decidir, porque a gente está adiantado. O sistema é de uso obrigatório, como nas outras eleições. Vai estar disponível a partir de 11 de julho na página do TSE, tá? Em eleições 2016. A gente teve confirmação do TSE ontem ainda, é 11 de julho que vai liberar. Lembrando que para as coligações a gente precisa reunir tudo num pedido só, né? Não dá para cada partido fazer o Candex individualmente. Dá para fazer, cada um digitar seus candidatos, mas depois precisa exportar tudo e um dos partidos fica responsável pela reunião disso e a geração do pedido, tá? Como já foi na eleição passada. Então, é possível descentralizar a digitação dos RRCs e depois reunir, tá? E a digitalização dos documentos também, aí já vem tudo naquela exportação. Quando o pedido chegar aqui na Justiça Eleitoral, assim que chegar no protocolo e a gente fizer a importação do arquivo, a gente já faz remessa à Receita Federal para geração dos CNPJs. Tá? Então, muito cuidado, isso aqui dá muito problema. O candidato fica 3, 4, 5 dias esperando CNPJ não sai,
aí vai atrás, tenta descobrir o que é. Normalmente é um desses dados aqui que não está corretamente preenchido. Tá? Ou o cargo, aliás, essa informação vai para lá, o cargo, isso claro que vai estar correto. O nome dele, o número dele é o que vai. O CPF, se não bater com o CPF da pessoa física lá, não vai gerar. O CEP do endereço para CNPJ também. Tá? Então, e aconteceu na última eleição, eu tive alguns casos assim, de que o candidato sabe o seu CEP, o CEP está corretamente informado, mas o Correio mudou o CEP. Ele mudou, fez alguma reestruturação e o número lá mudou. Quando ele recebe a correspondência pelo CEP antigo, o Correio sozinho faz essa remessa e chega. Então, ele não sabe que o CEP mudou. E até descobrir, fez 3, 4 tentativas de alteração de CEP até a gente saber o que estava acontecendo. Então, é bom consultar o site do Correio também para ver qual o CEP que está registrado lá, porque eu tenho a impressão que a Receita busca de lá. E-mail é uma informação obrigatória, não para intimação. Ninguém vai receber intimação por e-mail, mas eventuais comunicados, às vezes um lembrete de uma reunião, um lembrete de algum evento, alguma informação que se precise passar, é interessante. Antes nós tínhamos a audiência de verificação de fotos, não vamos mais ter, mas já era um evento para se convidar, né? Audiências públicas também, fazer a divulgação por e-mail para os candidatos. Falando na audiência de verificação, ela não vai mais acontecer como audiência. Tá? Aquela audiência que a gente fazia, que o candidato vinha, comparecia, verificava na urna os dados dele, não vai mais ser feita em formato de audiência. Ela nasceu por uma necessidade de se verificar tecnicamente a foto na urna. E aí já se aproveitava para o candidato validar os dados dele que seriam usados na eleição. Mas, com o encurtamento do prazo para o registro de candidaturas, não cabe mais realizar uma audiência ali no meio, porque após o julgamento nós já precisamos fechar o sistema para começar a configurar a urna. Então, essa verificação na urna vai ser feita pelo cartório, porque a gente precisa dessa segurança de que tecnicamente a foto vai funcionar, né? Porque uma coisa é no monitor do computador, outra coisa é no monitor da urna. E os candidatos sempre puderam e vão poder continuar verificando seus dados na divulgação de candidatos. Então, foto dele, número, cargo, todos os dados estão lá e ele pode e deve conferir, porque muitas vezes não é ele quem digita os dados, a maior parte das vezes não é, ou ele informou um dado errado, veio um dado incorreto para cá, se passou, se ele não impactou naquelas verificações que a gente precisa fazer, seja a Receita com CNPJ, a gente no cadastro eleitoral ou qualquer outra coisa assim, vai passar do jeito que está. Né? Número, por exemplo, opção de nome. Então, é importante que eles verifiquem sim na divulgação de candidaturas e que peçam alteração se tiver alguma coisa errada, porque a audiência não vai mais acontecer. Tá certo? Uhum. Uhum. Depende de quantos candidatos vai apresentar. Tá. Chapa pura ou coligação aqui é 150%, não tem 200%. Tá? Agora, percentual por gênero depende de quantos vai apresentar. Porque se apresentar o número cheio de candidaturas, aí calcula por ali. Agora, se apresentar 10 candidatos, é 3, no mínimo 3 de 1. Se apresentar todas as candidaturas, né? Se apresentar todas as candidaturas. Se não tem 11 mulheres, tem que diminuir o número de homens. Uhum. Aí é 35. Aí, nesse caso, vai para 35. E 30%, 10,5% vai para 11. Se não tiver 11 mulheres, não vai poder apresentar todas as vagas para homens. Tem que diminuir até fazer esse equilíbrio. Bom, na apresentação aqui inicial, o diretor-geral citou o meu nome, né? Eu sou José Luiz Viana, trabalho atualmente na seção de partidos políticos e apuração de eleições. Vou aproveitar esse momento para me apresentar. Essa sessão, por muitos e muitos anos,
era vinculada na Secretaria da Judiciária. No final do ano passado houve uma restauração no organograma do tribunal e ela, né, foi deslocada para a Coordenadoria de Eleições, que fica dentro da STI. A Patrícia, né, já estava lá com a gente já há quase um ano, que trabalhou à frente dessa sessão por muito tempo. E junto, né, veio o velho Marnes, que acho que é conhecido de vocês, né, que quebra todos os galhos, que sabe tudo que acontece na sessão, porque já está nessa função há muito tempo, para minha sorte. Eu sou conhecido aqui no TRE por Zelão, prefiro o Zelão, tenho quase tanto tempo de casa como o Marnes, um pouquinho mais só, né, Marnes? E no passado não muito distante, a informática não era tão presente, o suporte que a gente prestava era mais por telefone, eu atendia todos os cartórios eleitorais do Estado, e dava muita confusão, porque temos mais 2 servidores com o mesmo nome. O pessoal ligava, né, quero falar com o José Luiz, normalmente a telefonista não sabia para quem encaminhar, né, e, não, é aquele, é o gordo. Chegava na minha pessoa. Eu aproveitei, adotei o Zelão, virou marca registrada e consegui até um crachá. Então, de hoje em diante, quando vocês me ligarem, eu já não vou mais me apresentar como José Luiz, né? É o Zelão. Procurem o Zelão se precisarem, entre em contato com o Zelão, porque quase com certeza metade dos servidores da casa não sabe que eu chamo José Luiz. Eles me conhecem por Zelão. Eu tinha que apresentar o Candex para vocês, apesar que eu acho que ele já é um velho conhecido de muitos que estão aqui. E ele pouco se alterou, né? Na realidade ele está só adaptado à nova legislação. E ficamos imaginando qual seria assim a melhor forma. Vou pegar a versão que eu ainda não é oficial, vou apresentar, mas teria que trabalhar, alguém ficar no teclado mostrando. E aí uma outra pessoa da nossa equipe, a Daniela, que eu acho que também já falou com vários de vocês aí, quando vocês têm algum problema. A Daniela trabalhou por muito tempo na assessoria de imprensa, ela é bacharel de Direito e jornalista, e aí teve a ideia da gente fazer um filminho do sistema, a gente usou uma ferramenta aí, e o que a gente fez foi um apanhado, né, do que a gente chama de caminho infeliz. A maioria dos casos a gente conseguiu representar no sistema. Eu vou tocando aqui, dá para a gente dar uma paradinha e comentar qualquer coisa, e principalmente se vocês tiverem dúvidas, né, a gente segura o filme, aguarda o microfone chegar e a gente tenta responder da melhor forma possível. Eu peço desculpas, talvez eu não tenha segurança em alguns assuntos, como eu disse aí, apesar de muito tempo no eleitoral, eu estou debutando na área de partidos políticos, mas a Patrícia está aqui, o Marnes está aqui e a gente deve responder isso daí. Do Candex, né, a Patrícia já falou que ele vai ser disponibilizado, a previsão é no dia 11, próxima segunda-feira, né? Falo que é previsão, porque o TSE, às vezes, por necessidade de encontrar algum defeito, ele joga isso aí mais para frente, mas a princípio, né, tá lá marcado, eles têm confirmado para nós que a partir do dia 11 vai estar disponível no site deles e nós vamos estar replicando isso, né, para o site dos TRS. Faço a instalação, a cara dele pouco mudou nesse tempo. Ele continua ainda com o menu ali embaixo. Tudo começa com a parte de identificar os pedidos. Montou, escolheu, vai começar com um novo pedido. Começa com o que a gente chama de cadastro básico, né? Ano de referência, o tipo de eleição. Importante ressaltar aqui que o Candex, praticamente ele vai ficar estável, né? A gente vai usar ele para qualquer tipo de eleição. Então a ideia é justamente que não mude, né? Apenas ele seja configurado. A gente imagina que fica mais fácil para o usuário final, né? Não ficar mudando tanto. E como ele serve para o país inteiro, né? O cadastro básico é bem isso daí, definir o município, que a gente chama de unidade eleitoral, o tipo de pedido, normalmente, né, é um pedido coletivo, é a maioria dos casos, e aqui nesse exemplo aqui a gente escolheu então fazer com partido isolado, que é o mais fácil.
Abre a tabela, estão ali selecionando o primeiro, identifico a data da convenção, adiciono. Ele passa para a janela de baixo, identifico os cargos, nesse caso aqui a gente marcou só vereador, informo o subscritor. Notem que os campos ali tem um asterisco na frente, né? Por padrão, sistema que tem um asterisco é campo obrigatório. Tem que informar o título do eleitor do subscritor. A Patrícia me falou que era novidade isso, né, Patrícia? É. E o CPF. Fez isso, jogou para frente. Esse. Quem está perguntando? Não? Salvo o pedido, tome cuidado com isso, né? O botão de salvar sempre fica ali embaixo. Às vezes você preenche e muda de tela e não salvou. No final ele vai te avisar, mas você já perdeu os dados. O segundo ponto é a parte de registro do partido em si, registro do DRAP. Você vai ter todas as informações ali, identificar o endereço, número. A parte do... Pois não. João, da Rede Sustentabilidade. Só na anterior eu fiquei numa dúvida. Se a convenção ela define candidatos majoritários e proporcionais, aí tu já acrescenta tudo de uma vez só, daí repete o passo. Não, é tudo uma vez só. Ali você aí viu já que seleciona os dois. Já seleciona os dois, né? Eu estou fazendo aqui o caminho mais fácil para nós, né? Só selecionei vereador, mas depois aqui eu tenho um exemplo onde eu pego da majoritária ali junto para ver a diferença. Obrigado. Mas seleciona os dois. Notem ali que ele tem um linkzinho da consulta do CEP, né? Evitar aqueles problemas que a Patrícia já colocou, se a pessoa não sabe. E os campos ali que ele pode adicionar, né? Página na internet, correio eletrônico, mas não é obrigatório. Os telefones, o fax, apesar de não ser usado, ele é obrigatório, então tem que ser informado. Pelo menos um número do fax. É estranho isso, né? A gente está com tanta tecnologia e ainda está a obrigação de ter o fax, né? Vocês têm fax ainda? Ao mesmo caso, o padrão, salvou o DRAP, salvou os dados do partido. A apresentação continua e o próximo passo começa o registro de candidato. Se tivesse algum, você poderia editar. Como não tem nada, vamos partir para um novo. Notem que ele abre uma série de abas, né, na parte de cima ali. Dados pessoais, dados do candidato, telefone, endereço, declaração de bens, certidões e foto. No início, a gente selecionou vereador. Vereador tem uma aba a menos. Depois eu vou chamar a atenção ali, mas essa seria as informações, né, para o cargo de vereador. É o caminho feliz, né? Tela preenchida. Última informação ali é se o cara está há 6 meses com cargo em comissão, em função comissionada. Ele faz a escolha e já tem a possibilidade de partir para outra aba. Aqui decorre o perigo, gente. Ele preencheu toda uma aba, foi para a próxima. E continua a sequência. No final, a pessoa pode ser induzida a querer sair dessa tela sem fazer o salvamento, achando que tudo está salvo, né? E não está, né? O Candex já funcionava assim, né? Só que a gente fica, né, muitos anos sem mexer com ele, né? Espera-se que a pessoa não lembre mais, né? Então, é os pontos que a gente julga
necessário, né? Mesmo nos nossos testes já ocorreu com os nossos servidores, preenche, esquece, sai e perde a informação, né? E é trabalhoso. Apesar de ser fácil, né, a vida de vocês eu acho que é muito semelhante à justiça eleitoral. Eu considero que o nosso trabalho não tem nada de complexo. Ele se torna complexo com o volume e com o prazo muito apertado, né? É fácil. A grande jogada aqui é quem tem, né, muitos dados para ser inserido, é você conseguir dividir isso, né, em várias máquinas, várias pessoas fazendo. Isso pressupõe maior controle, maior conferência, né, mas você consegue fazer um grande volume e depois juntar num pedido único. A gente vai ver ali que tem ferramentas para isso e fechar o ponto. Importante aqui, ele definiu ali o endereço e ele tem, né, como colocar lá para baixo, que já fica o mesmo endereço para notificação e atribuição de CNPJ. Se nesse caso ele achar necessário, ele pode ainda ficar num tipo de endereço desse e lá em cima e fazer a alteração necessária. Mas a princípio, como regra, o mesmo endereço informado em cima serve para os dois casos. O correio eletrônico informado, importantíssimo, né? Declaração de bens, a Patrícia já colocou bem, o mais simples possível, valor, colocou para baixo, não especificou muito, e é isso que interessa. As certidões têm que estar previamente já digitalizada e gerado um PDF, né? Os arquivos já têm que estar na máquina. Nesse momento aqui é só localizar a pasta e selecionar as certidões para que sejam gravadas no pedido. A foto. Ontem um cartório nosso entrou em contato, que já estava começando a ter dificuldade, porque ali na legislação esse ano mudou. Em vez de dar um tamanho em centímetros da foto, está dando em pixels, né? Alguém foi lá num foto e esse pixel, afinal de contas, que tamanho que é? É simples, pessoal. O pixels ali, a foto continua sendo 5:7. O padrão é aquela foto de passaporte. Então, o que interessa para a gente é isso aí, um arquivo digital que esteja dentro dos pixels, está ali informado, 161/225, padrão, foto para passaporte. Todos os sistemas que tem ali que trabalham com imagem, ele tem esse padrão pré-definido, ele vai gerar justamente nesse tamanho aí. Note que tem outras informações ali, de fundo, né, usar os tons de cinza, enfim, né, não inventar, né? Faz um arquivo aí que seja o melhor, né, para visualizar, para ficar mais fácil depois na urna. Procurou o arquivo que também está na máquina, escolheu, salvou, está vinculado com sucesso. Já faz parte do pedido. Lá no final agora, ó, que ele vai salvar tudo que ele já preencheu antes. O candidato está salvo, ele tem que aparecer na linha de baixo e assim ele vai colocando todos os candidatos até ele fechar o pedido. Fechou o pedido, não significa que ele não possa acrescentar, né? Ele interrompeu aquele momento, ele pode partir para frente. Vocês vão ver que para entregar isso para a Justiça Eleitoral tem outros passos que precisam ser feitos. Lá no menu tem a parte de relatórios, e isso aqui é interessante a gente chamar a atenção, né? Antes de começar o preenchimento, se vocês acharem conveniente, né, eu aconselho a usar, é ir primeiramente na parte de relatórios, vocês já imprimirem os rascunhos para preencher diretamente, né? Isso facilita na produção, né, colocar todos os dados na ordem correta, na ordem que você vai digitar, fica tudo mais fácil. Então você tem ali tanto os rascunhos do DRAP de coligação e do RRC. Mais para baixo, nós temos os relatórios de conferência. Lista de conferência, lista de candidato, RRC para a conferência, DRAP para a conferência. Esse aí é o trabalho posterior, né? Fez, precisou, seleciona o pedido, imprime, e ele faz uma análise se está faltando alguma coisa e principalmente dá a informação ali se é crítico ou não.
Nota que esses relatórios ele está simplesmente para conferência, né? Depois a gente vai passar ali pelos relatórios que vocês têm que entregar com pedido, e é parecido, mas ele tem um código a mais, né? Que faz a amarração com o sistema na hora de você entregar os dados. Por último, né, tem lá os relatórios já que você vai emitir para fazer a entrega. Nota que aqui você já pode, né, gerar todos eles, né? O RRC, a lista de certidões, a declaração de bens, e gerar tudo ao mesmo tempo. Ou, se precisar, desmarca o que você não quer e gera simplesmente o que você está precisando. Essa aqui é a grande diferença, né? O relatório anterior você tinha lá um RRC preenchido para você conferir, né? Inclusive igual ao rascunho, né? A mesma formatação. Aqui a coisa já está mais consolidada e nós precisamos sempre daquele código de segurança, né? Eu não sei se vocês sabem, esse código ele faz uma amarração em todos os dados e isso acontece, né? Muitos problemas para nós, que você mudou um byte, que seja uma vírgula, um José com acento, um José sem acento, esse código já muda. Mudou, você pegou o RC errado, chegou lá, a gente importou o arquivo, eu não consigo dar o aceite naqueles dados, né? Infelizmente isso acontece bastante, apesar dessa amarração. Então, tenham cuidado. Se tiver qualquer alteração no meio do caminho, você tem que passar por essa geração novamente. É novo código. Senão você não vai conseguir receber o arquivo lá no cartório eleitoral. Fora os pedidos dos candidatos, tem, né, o DRAP, a mesma situação, o mesmo código de segurança. Aqui nós montamos agora um pedido coletivo, um pouquinho diferente, só para vocês verem. Nós estamos fazendo agora um pedido, continua ainda um coletivo, mas vamos fazer agora de uma coligação. E com um pedido já para majoritária. E aí a gente consegue ver a diferença para os outros. Não se preocupe que eu não vou passar por todos aqueles dados novamente. Surgiu a coligação, ele já abre, né? Já pede informações ali do lado, nome da coligação, o nome do representante, título do eleitor do representante. São campos obrigatórios, então aí já começa a diferença, né? Partido isolado e coligação. Você escolheu isso daí, tem mais dados para colocar. Você vai adicionar os partidos que vai fazer parte dessa coligação, praticamente igual ao partido isolado, mas, obviamente, né, escolhendo de 2 para mais partidos. E aqui os cargos, né? Estou escolhendo vereador e prefeito. E a gente consegue ver a diferença depois, na hora de fazer os pedidos dos candidatos. O subscritor, nesse caso aqui, né, sempre será um delegado da convenção. A resta é tudo igual ao representante, né? Calma, que tem que deixar a máquina pensar. Estamos colocando então agora ali um primeiro candidato, preenchendo os dados pessoais dele, né? Nota aqui, pessoal, que na tabela ele já aparece os partidos que você selecionou para a coligação, né? Já não aparece a tabela toda. Escolhi prefeito, ele coloca uma aba a mais, né? Chegou para a majoritária, você também tem que a parte da proposta para ser digitalizada e encaminhada junto. Então, praticamente, essas aí são
as diferenças, né, do pedido de coligação e uma majoritária em relação ao que a gente já viu das outras telas. Gerando os arquivos agora para entregar, né? O que precisa ser feito? Você tem um item exclusivo, né, nesse ponto aí do menu. Você pode fazer a geração completa, ou, se for o caso, depois a gente vai verificar, né, na falta, né, de alguma coisa que não foi entregue naquele determinado momento, você pode gerar um arquivo só com aquilo que está faltando. Escolhi então o partido ou a coligação. Salvou o arquivo, e é importante destacar aqui que para você saber se você salvou o arquivo correto, ele tem que ter aquela extensão ali no final, .cif. Esse aí é a nomenclatura do arquivo que vai estar sendo esperado no cartório eleitoral. Se mais para frente, né, se verificou que ficou faltando a declaração de bens, a proposta ou certidões, você consegue ainda então gerar especificamente um arquivo para entregar isso que está faltando. No menu de manutenção, ali tem coisas importantes. E aqui vai algumas dicas, né? Cópia de segurança, indispensável, né? Quantos são de vocês que ligam para a Justiça Eleitoral na última hora, que perdeu a máquina? Então não confie, né? Produziu, sempre faça a cópia de segurança. Um detalhe importante do sistema, o Candex ele não tem como você reinicializar os dados. Você fez, não era nada daquilo que você quer começar do zero, você tem que fazer uma nova instalação. E aqui o Mardes, né, me ensinou um jeito um pouco mais fácil, não sei se talvez vocês precisem fazer, mas assim que a gente instala o Candex, o primeiro backup que a gente faz é um backup vazio, com um banco de dados vazio. Reserva esse arquivo, muito bem identificado. A gente faz os testes. Se eu preciso, né, apagar para não ter que reinstalar de novo o sistema, que isso leva um pouco mais de tempo, a gente consegue fazer o quê? Eu restauro esse backup vazio. Ele tem o mesmo efeito. Ele vai apagar as tabelas e o sistema vai iniciar do zero. Então, né, fica aí a dica se alguém precisar. Mas a cópia de segurança com os dados que interessa, essa daí é fundamental, né? Não confie em máquina, né? De jeito nenhum. Que vai ocorrer, né? Em algum momento vai ocorrer. E normalmente ocorre naqueles lugares, né? É que nem pneu de carro, né? Só fura de noite, quando a gente está vestido para festa, quando está atrasado. Eu consigo também, né, exportar e importar candidato. Isso aí é importantíssimo, né? Você seleciona um pedido, pode selecionar uma lista de candidatos ou apenas um candidato e exportar ele para um arquivo e depois, na necessidade, importar para outro. É essa ferramenta, né, que vocês vão usar se julgarem necessário descentralizar em várias máquinas esse pedido. Boto lá 4, 5 computadores fazendo o registro dos candidatos e depois você exporta e importa tudo numa máquina só para fechar um pedido único. Foi. Na questão da coligação também vai usar essa de importar e exportar. Porque as coligações têm que ser feitas por um representante só. Sim. É isso, né? É isso mesmo. Tá.
Aqui um caso que foi incluído no sistema, né, Marnes? Eu não sei se já houve essa necessidade, mas esse sistema permite, né, caso você monte todo um pedido e lá no final você verifica que você fez para o município errado, né, e isso acho que acontece bastante no interior, né, determinada empresa pega para auxiliar vários partidos e municípios próximos, você tem como fazer a alteração da parte inicial do pedido, que é justamente alterando a unidade eleitoral. Então, ó, ele vai pegar um pedido ali de Florianópolis, né? Vai escolher uma nova unidade de federação, um novo município, e todos os dados daquele pedido já vai ser vinculado ao município novo. Então, se isso ocorrer, né, depois de uma trabalheira danada dessa, o cara não tem que reinicializar de novo, né, e consegue aproveitar os dados. Já estamos chegando no final. O último menu de ajuda, está, né, disponível no sistema assim que você instala, o manual do Candex, né? Muitas das pessoas, né, entram em contato com a gente e, na maioria dos casos, né, a informação está lá no manual, né? Então, passem para os representantes dos municipais, né, a importância de dar uma lida. Não esqueçam que tanto a estrutura de vocês aqui é pequena, para atender tantos municípios ao mesmo tempo, assim como para nós, né? É importante aqui diferenciar, né, Patrícia? Nós aqui, né, estamos no TRE e estamos à disposição das representações estaduais. Não temos como, né, dar suporte para o município, para todos os municípios. Isso vai ficar a cargo de vocês, do estadual em cada representação partidária. E é claro, o pessoal do nosso cartório, nas coisas mais simples, eles também estão lá e poderão ajudar. A gente vai passar o mesmo treinamento para eles, as mesmas informações, e esperamos, né, chegar lá no final do registro com tudo a contento. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou retornar a palavra para a Patrícia, para ela continuar a reunião. Estou à disposição. Obrigado, prazer, né, ver vocês aí. E se precisar da gente, né, só ligar para cá ou mandar um e-mail que a gente tenta ajudar. A gente vai apresentar agora a última parte, que é o nosso sistema para suporte, que o Zelão terminou agora, concluiu. Né, nós vamos poder atender os diretórios estaduais, e para isso agora a gente tem um novo sistema para a abertura desses chamados. Através dele, por meio dele, a gente vai atender os partidos e vai atender os cartórios. Os cartórios vão atender os partidos também, os diretórios municipais, assim como vocês também, eventualmente, né, para orientação. Em seguida, o Samuel vai apresentar o sistema. Essa apresentação aqui é muito rápida, só para a gente alinhar as diretrizes desse suporte, né? Somente os únicos assuntos que a gente vai tratar são registro de candidaturas e prestação de contas. O chamado entrando ali, ele já é direcionado para a unidade que é responsável por cada assunto, para que a gente possa dar a resposta para vocês. Suporte a partidos e coligações e somente os órgãos partidários estaduais, né? Mesmo que a gente quisesse, não teria condições, não teria equipe, não teria como dar atendimento a todo mundo. Ele vai ser utilizado o sistema OTRS, que vai ser apresentado pelo Samuel. Nós vamos dar as respostas somente pelo sistema, então, assim, com a prioridade, relevância e ordem de chegada combinados, a gente vai estar sempre monitorando, conforme o questionamento, a gente vê se aquilo é muito urgente, a gente já pode passar na frente, mas ainda que tenha 2, 3 urgentes, é pela ordem de chegada. E os demais pela ordem de chegada também. Na medida do possível, já
em outras eleições, quando nós prestamos suporte, e dessa maneira a gente fazia com os cartórios eleitorais, a gente procura dar atendimento a todos os chamados no mesmo dia, nem que seja 10 horas da noite, 11 horas da noite, mandar a resposta. Algumas coisas a gente pode ficar dependendo do TSE, é um problema com o sistema, mas vai ficar uma anotação ali no chamado, vocês vão poder acessar e pesquisar, se está aguardando a resposta ou providência de alguma outra unidade. Mas, via de regra, a gente procura não deixar para o dia seguinte, porque no dia seguinte começa tudo de novo e aí depois não se dá mais conta. Na medida do possível, nós vamos tentar atender dessa maneira, tá? Para que se possa dar conta da demanda. Tinha mais uma observação que eu queria fazer sobre isso. Vocês receberam no convite para a reunião um formulário de cadastro que permite cadastrar 3 usuários por partido. Então, essas três são as pessoas que vão poder abrir chamado. Não adianta multiplicar isso para os diretórios municipais, porque a gente vai ter um acesso só aqui para cada usuário. Então, se vocês quiserem usar e estiver multiplicando, não vai ter acesso simultâneo. Quem não trouxe preenchido, a gente tem mais formulários aqui. Se já quiser deixar agora, não precisa preencher 3. Se não tiver 3 usuários, tiver só 1, né? Mas no máximo 3 também, para a gente não ter problema de multiplicidade de chamados abertos. Então, se alguém quiser, a gente tem mais formulários aqui, tá? Vamos distribuir, então. A hora que estiver apresentando o sistema, eu vou distribuindo para vocês, para quem precisar. Basta 1 por partido, tá? Se tiver mais de uma pessoa aqui do partido, basta levar 1 para preencher os 3 ali. Então, na verdade é isso. Lembrando, a gente vai procurar responder no mesmo dia, mas isso não quer dizer na mesma hora. Tá? Assim que a gente puder, a nossa equipe vai estar à disposição, mas nós vamos estar atendendo cartórios também. Muitas vezes o chamado de vocês é o mesmo de vários cartórios, o problema geral que está acontecendo, então a gente vai tentar dar uma atenção especial quando o problema estiver multiplicado, né? Mas vamos tentar dar a urgência necessária a todos os pedidos. Por telefone, em princípio, nós não vamos poder atender. Porque se nós estivermos atendendo as ligações, a gente não está respondendo no sistema. Então, a gente precisa ter um canal só de suporte. Eventualmente, podemos ligar para dar a resposta. A resposta pode ser mais rápida por telefone do que ter que elaborar toda ela. Isso pode acontecer, mas os questionamentos por telefone não vai ser possível receber. Tá certo? Eu vou passar para o Samuel, então. Ele vai apresentar o sistema para que vocês saibam como é que vai ser a utilização dele. A partir de segunda-feira, o sistema já vai estar disponível, tá? Para abertura de chamados. Se vocês precisarem, pode já sobre esses temas, vocês já podem utilizá-lo. E lembrando também, outra coisa que faltou eu falar, a gente não pode prestar consultoria, né? Então, as questões que nós vamos responder são muito objetivas, como a apresentação que foi feita aqui. Não temos condições de antecipar a decisão que o juiz eleitoral X ou Y vai entender em determinadas situações, em casos concretos. Então, são orientações de procedimento, sobre documentação, sistema, problema com sistema. Esses são os assuntos que poderão ser tratados. Tá? E como eu vou passar para ele, a partir dali a gente encerra a reunião, quero já antecipar o meu agradecimento pela presença de vocês e dizer que a gente está à disposição para mais uma eleição, para mais uma parceria, porque a gente entende dessa forma, né? Nós não podemos advogar para vocês, mas a gente quer trabalhar junto, porque nossa intenção é que a eleição dê certo para nós e para vocês. Tá? Eu vou passar para ele. Obrigada. Boa tarde a todos. O Zelão apresentou o sistema Candex, que ele apresentou aqui o caminho feliz, né? Tudo dá certo. O saque eleitoral, ele veio para quando o caminho não é tão feliz assim, né? Quando vocês têm alguma dúvida, algum problema no sistema, esperamos que o uso desse sistema seja bem pouco, né? Mas quando precisar, ele vai estar aqui que nem um seguro. Quando precisar, a gente vai fazer para funcionar.
Então, basicamente, vou apresentar para vocês, é bem rápido, tá? São 4 ou 5 interfaces apenas. Com relação ao registro de chamados, quando você precisar, vocês vão preenchendo esse formulário aqui, que a Patrícia falou, vocês vão receber depois um usuário e uma senha para poder acessar o sistema e o endereço onde ele vai estar localizado no site do tribunal. Esse vai ser o canal de acesso. Você vai entrar no site do tribunal, vai ter um lugar específico para o sistema saque eleitoral, e lá você vai colocar o seu usuário e senha e vai acessar o sistema. Antes de você abrir um chamado ou registrar um problema, nós estamos sugerindo que vocês façam uma consulta prévia ao que nós estamos chamando de FAQ, né? As perguntas mais frequentes. A equipe da Patrícia, do pessoal do saque eleitoral, vai estar monitorando as perguntas e elaborando respostas a questões que são mais abrangentes, ou seja, que não seja um caso concreto específico, mas sim situações em que pode resolver problemas de vários partidos. Então aqui na FAQ, nós estaremos registrando essas respostas genéricas, essas respostas que podem ser utilizadas para várias situações. Acho que não tem o mostrador. Não aponta na TV, né? Mas então assim, ó, aqui vocês estão vendo ali que existem em cima um menu subcategorias. Para vocês, vão ter 2 subcategorias. Uma é registro de candidaturas e a outra é prestação de contas. Ao você clicar em cima desse menu, dessa opção registro de candidaturas, por exemplo, serão apresentados para vocês os artigos relacionados àquele tema. No caso concreto aqui, registro de candidaturas. E se você clicar no artigo, vai estar ali o tema que está sendo explicado pelo pessoal aqui do saque eleitoral. Então, assim, antes de você abrir um chamado com um problema específico que você está passando, dá uma consultada na FAQ, porque pode ser que o teu problema já esteja respondido aqui. Então todo esse tempo que você vai ter que esperar não vai ser necessário, porque vai estar com a resposta aqui. E o nosso trabalho, a FAQ vai ser dinâmica, a partir do momento que vai recebendo as dúvidas, os problemas, o pessoal vai detectar que é algo mais que pode abranger outras pessoas e vai estar alimentando esse banco de dados que chamamos de base de conhecimento. Mas, vamos supor que o teu problema não consta na FAQ ainda. Então você vai partir então para registrar o seu novo chamado. E a interface a gente tentou fazer bem simples para que você responda como se fosse um e-mail. Então aí você pode ver aqui que tem o para, o assunto e o texto. Como se fosse mandar um e-mail para o tribunal. Só que aqui vai ter um controle a mais que o e-mail não vai dar para vocês. Que vocês vão receber um identificador daquela pergunta, daquele questionamento. Que é como se fosse um protocolo. E a partir desse protocolo você vai poder monitorar o andamento desse chamado até o seu encerramento. Então aqui no para, você vai tentar localizar as situações, o tema que mais está próximo do teu problema, da tua dificuldade, da tua dúvida. Por exemplo, aqui, fundo partidário, dívida de campanha, envio de prestação de contas. E é importante vocês atentarem para essa classificação correta, porque isso já vai fazer com que o chamado caia na fila, né, da pessoa que vai responder aquele questionamento, porque são várias pessoas que vão estar trabalhando e cada uma é especializada em um tema específico. Então, se você classificar de forma correta, mais rapidamente a pessoa responsável vai poder acessar a tua dúvida e responder. Eu vou aqui agora apresentar só um vídeo ilustrando como seria a abertura de chamado. Esse vídeo vai estar também lá na FAQ, que vai estar disponível na internet. Então lá na FAQ vai ter um assunto que é como abrir um chamado. Esse vídeo vai estar localizado ali. Então aí o login e senha que vocês vão receber. Se esquecer a senha, você clica no link, a gente encaminha outra senha para você, né? E quando ele abrir o sistema, ele já vai abrir direto na FAQ, para você primeiro, antes de abrir o chamado, consultar a FAQ primeiro. Como eu falei, ele clicou ali na subcategoria, ele vai mostrar agora os artigos na sequência. E clicando no artigo, ele vai abrir o conteúdo do artigo em questão. Então, você viu ali, ó, lá no menu chamados, novo chamado. É ali que você vai entrar para registrar o teu chamado.
seleciona então o assunto, o tema, né, que você vai tratar. Informe resumidamente. O assunto é um resumo, né, daquilo que você quer perguntar ao tribunal. Um exemplo aqui. E descreva aí de forma clara, objetiva, né? Aqui embaixo, se você tiver algum arquivo para enviar como anexo, ou um erro na tela do sistema, ou alguma coisa que possa complementar a tua dúvida, você pode escolher ali e encaminhar como anexo esse chamado. Clicou em enviar, ele vai... Quando ele vai entrar para sua lista de chamados abertos ali. Quando você clicou em enviar, você vai receber no teu e-mail, cadastrado aí no formulário, um retorno, né, como se fosse um protocolo daquele chamado, com um número, para que e com base nesse número você vai então poder localizar. Agora, nós iremos apresentar como fazer o monitoramento, né, desse chamado que foi aberto. Ok. Como eu mostrei ali, se for no menu chamados ali, tem duas opções: os meus chamados e os chamados do grupo. Como a Patrícia falou, são 3 pessoas que vão estar respondendo pelo mesmo partido, né? Então, pode ser que você tenha aberto um chamado e o teu colega aberto outro. Então, você pode consultar tanto os que você abriu, como que todas as pessoas do seu grupo, né, do teu partido, abriram. Então, nesse caso aqui, existem 3 situações de chamados. 2, né? O que é aberto, ou seja, estão aguardando alguma resposta do tribunal, e aqueles que já foram fechados, que já vocês receberam a resposta. Quando você clicar no item ali da tua lista de chamados, ele vai abrir o chamado que você selecionou. Se você observar bem, não precisa de enxergar muito bem que a televisão não é tão grande, nesse chamado tem 2 respostas. Ali, o primeiro chamado ali foi feito pelo teste, e depois o Cleiton Bahia, que é um dos nossos atendentes, ele enviou para vocês 2 respostas. Você pode clicar em cada uma delas e vai estar ali o detalhamento do que ele escreveu. Porque, como a Patrícia falou, às vezes a resposta vai ser assim, ó: o erro foi encontrado no sistema, estamos aguardando o TSE. O chamado ainda não vai ser fechado, mas você vai ter uma resposta de que está em andamento, estão aguardando o TSE. Então, esse andamento você vai ficar monitorando até que a tua resposta seja atendida. Aqui seria o chamado do grupo, como eu falei, só no menu chamados vai ter chamados meus e os chamados do grupo, mesma interface. E para uma reabertura e o cancelamento de chamado, no caso que a resposta que você recebeu não atendeu a tua dúvida. Você precisa como se fosse uma tréplica, né? Não entendi ainda. Aqui aconteceu, eu procedi com os procedimentos que vocês me falaram, mas continua o erro. Então, como é que vocês vão proceder nesse caso? Na reabertura de chamado. Eu vou mostrar aqui, então, como vocês devem proceder nessa situação. Você faz o login e senha para entrar no sistema, né? E você vai lá no menu Meus Chamados e localiza pelo protocolo, né, o chamado que você quer reabrir. Ele vai estar na área de chamados fechados, e você vai clicar sobre ele. E vai clicar no botão adicionar ali. Ao clicar no adicionar, ele vai permitir uma caixa para você escrever por que você quer que seja aberto. A dúvida persistiu, ou é outro problema que aconteceu agora. E assim como na outra vez, você vai poder enviar um arquivo anexo e enviar ao tribunal. Esses passos também
você pode tomar quando você quer cancelar um chamado. Vamos supor, você abriu um chamado e a resposta foi publicada na FAQ. Você não precisa mais de uma resposta do tribunal. Então você vai acessar o sistema no menu chamados, vai lá clicar, localizar o teu chamado pelo protocolo, clicar no botão adicionar e dizer, olha, pode encerrar esse chamado que já está resolvido. Então, e enviar, né? Daí o tribunal vai cancelar esse chamado. Então, esse sistema é um novo sistema de software que nós estamos apresentando para vocês, porque o controle por e-mail nossa monitoração fica muito complicado aqui por e-mail, e para vocês também. Hoje o e-mail ele é muito útil, prático, mas para algumas coisas de organização ele deixa muito a desejar. Então, com esse sistema nós gostaríamos de melhor atendê-los, a partir de ter para vocês uma resposta, um retorno, um número de chamado para vocês poderem localizar as suas dúvidas e dificuldades. E a nossa equipe aqui vai estar monitorando o tempo todo, né? E à medida do possível estaremos dando a resposta da forma mais rápida do que nós conseguiríamos dar. E esperamos realmente sanar as dúvidas tão logo ela chegue. Tá ok? Alguma dúvida a mais com relação ao sistema? Segunda-feira. Segunda-feira vai estar no site do tribunal disponível. E aquelas os usuários que nós já temos aqui, já vamos cadastrando, né? E segunda-feira já vão receber o e-mail com a senha e as instruções de como acessar o sistema. Tudo certo então, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês. Espero que a gente use pouco o saque eleitoral, mas se usar, que seja bem efetivo e bem ágil e prático.